Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça do Senhor seja com vocês. É muito bom estarmos aqui, né? Mais uma vez, para a gente falar um pouquinho aí da graça, do amor de Deus Pai. Confesso que eu estou um pouco cansado, né? Semanas têm sido um pouco puxadas, mas graças a Deus estamos bem, estamos aqui. Espero que tudo esteja bem aí com vocês também. A gente vai continuar falando aí de guerra na mente, né? Já vamos para a parte 10. E hoje vamos falar sobre guerra na mente, para que a gente tome o cuidado da gente não perder a cabeça. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós pensamos e ter um entendimento, né? Buscar entendimento de Deus, para que a gente consiga raciocinar antes de tomar decisões. Que a gente consiga raciocinar antes de tomar decisões. Então, que Deus fale ao seu coração, que o Senhor continue falando ao meu coração. Eu acho que se esse assunto não fosse importante, Deus não estaria dando para a gente tanto entendimento nesse assunto, de que é muito importante a gente ter controle sobre aquilo que pensamos, sobre tudo aquilo que passa na nossa mente. Eu vou ler uma história aqui, que é a história de João Batista, que está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do verso 17, que diz assim: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e mantinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, deu um banquete às autoridades, aos oficiais militares e às pessoas importantes da Galileia. A filha de Herodias entrou no salão e, dançando, agradou a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à jovem: peça o que quiser e eu lhe darei. E fez este juramento: o que você me pedir eu lhe darei, mesmo que seja a metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, o Senhor me dê num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar o pedido da jovem, e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e decapitou na prisão, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Apesar de parecer macabra, né, e é macabra nessa história, ela é real. De uma família que ela começou de forma muito torta. Então, a Bíblia diz que Herodias, ela era esposa do irmão de Herodes. Significa, então, que ela era cunhada de Herodes. E João Batista, ele denunciava de que era errado que Herodes tivesse se casado com a cunhada dele. João Batista o tempo todo falava que isso era errado. O João Batista o tempo todo falava que a mão de Deus ia pesar sobre Herodes. O povo da época considerava João Batista um profeta.
Jesus vai dizer sobre João Batista que João Batista ele foi o maior de todos os profetas. Então não estamos falando de qualquer profeta, mas um profeta que foi levantado por Deus para preparar os corações da humanidade para a vinda de Jesus. Como é dito, ele veio em Isaías, ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então, Deus usa a vida do profeta João Batista para preparar os corações para a chegada de Jesus Cristo. Então, não estamos falando de qualquer profeta. A Bíblia diz que João Batista não era o profeta simpático. Ele era o profeta que falava o que tinha que falar. A base da pregação de João Batista, para que vocês entendam, a base da pregação de João Batista era arrependimento. Então, o que João Batista praticamente falava durante o dia inteiro e todos os dias é falando que o povo deveria se arrepender para receber o Messias que estava chegando, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, quando ele está ali na casa dos 30 anos, ele aparece a João Batista, apesar de serem parentes, ele aparece a João Batista e ele vai até o Rio Jordão. No Rio Jordão, ali João Batista estava batizando as pessoas, como ele mesmo diz, ele batizava para o arrependimento. E aí ele chega, chega Jesus para ele e Jesus diz que vai ser batizado para ele. Mas ele fala, não Senhor, eu deveria ir ao Senhor, não o Senhor a mim. Mas Jesus fala, mas as escrituras dizem que você é que está batizando neste momento. Então, para cumprir as escrituras, João Batista, então, ele batiza Jesus no Rio Jordão. Então João Batista sabia quem Jesus era. João Batista chega a passar por uma crise, porque Herodes manda prendê-lo e ele fica preso, e João Batista até manda mais tarde, anos depois, 1 ou 2 anos depois, João Batista manda os discípulos dele perguntarem para Jesus se ele era o que devia vir ou devemos esperar outro. Então, a própria crise que João passou acabou gerando uma certa dúvida no coração dele, mas o fato é que João Batista, ele foi preso porque ele profetizava. Você vai ver na Bíblia que Jeremias, ele também foi preso, foi lançado e preso dentro de um poço de lama porque profetizava. A Bíblia vai dizer que o povo, eles mataram, no Novo Testamento, que o povo, eles mataram os profetas, aqueles que Deus enviava para proclamar, para falar daquilo que Deus queria que fosse falado. Então, já havia esse maldito costume entre o povo de que quando alguém falava aquilo que eles não queriam ouvir, então eles queriam matar a pessoa. E eles matavam. Quando Jesus começa a falar em nome de Deus, e isso começa a irritar o coração dos fariseus, e os fariseus então, eles tramam, eles planejam a morte de Jesus. A Bíblia diz, Jesus diz que se ele foi perseguido, quanto mais os seus discípulos serão perseguidos. Então, você percebe no mundo atualmente que normalmente quando as pessoas sabem ou descobrem ou são informadas de que você é um cristão, é muito comum pessoas que antes eram até seus amigos, do nada, entre aspas, se levantarem contra você e querem então te eliminar da face da terra, eles querem te matar. Eu sei que uma das coisas, uma das formas que Deus me usa é porque normalmente eu revelo a ação do inimigo na vida de alguém.
Então, certa vez eu estava andando, vocês já conhecem a história, mas bem curtinho aqui, pulando um monte de coisa. Eu andando no centro da cidade, passou um homem alto, forte, num frio lascado, sem camisa, e ele disse para mim, ele passou assim na minha diagonal, e ele disse para mim, ele falou assim: eu não vou descansar enquanto eu não destruir a sua vida. Mas aquele homem não me conhecia, e eu também não o conhecia. Então eu sabia que quem estava falando comigo não era aquele homem, mas era um espírito de Satanás que estava dentro daquele homem, me ameaçando de morte, ameaçando destruir a minha vida. Então, mas por quê? Porque eu falo as coisas que normalmente ele não gosta. Então, quando você fala aquilo que as pessoas não querem ouvir, normalmente elas vão querer te ver longe delas. Elas vão querer te destruir. Elas vão querer fazer como aconteceu com João Batista. Se elas pudessem, elas até arrancariam a sua cabeça. Elas fariam você perder a sua cabeça. Então, Satanás, ele odeia os cristãos, principalmente os profetas, porque Deus usa os profetas para revelar aquilo que antes ninguém sabia, que antes estava em oculto. Então, infelizmente, há sempre alguém querendo destruir, que na maioria das vezes não é um ser humano, é um espírito de Satanás, mas que também ele vai usar pessoas. Sabe quando a pessoa te odeia do nada? Ela não te fez nada. Você nem conhecia a pessoa, mas de repente a pessoa te vê e ela já começa a fazer de tudo para te destruir. E é interessante que se você perguntar para essa conversa, um dia tiver a oportunidade de conversar com uma dessas pessoas, você vai descobrir que essas pessoas, a maioria delas, nem sabiam que estava te prejudicando. Por quê? Não é uma ação consciente dessas pessoas. É uma ação de quem tem a mente totalmente roubada, furtada pelo inimigo. O que é uma pessoa possessa? É uma pessoa que perdeu o controle da mente dela e agora tem um espírito imundo controlando a mente dela, como se ela fosse um robô, e ela vai ter a tendência de fazer tudo que ela às vezes não quer fazer, mas ela faz porque a mente dela foi perdida para o controle de um espírito. Então, João Batista, ele era um profeta, e ele era um dos principais profetas, se não o principal profeta da Bíblia. Agora veja só, quando Herodes o prende e ele está ali encarcerado, há uma festa ali, uma comemoração, e enquanto eles estão ali nessa festa, a filha de Herodias, que é a atual aí mulher de Herodes, ela começa a dançar na frente de todo mundo, e a Bíblia diz que Herodes gostou tanto da dança dela, que disse para ela: me pede o que você quiser e eu te dou. Então a primeira frase que ele diz para essa moça é: me pede o que você quiser e eu te dou. Aí depois ele complementa, ele diz assim: mesmo que você peça metade do meu reino, eu te dou. Então Herodes está falando assim: olha, hoje eu sou rei sobre 50 províncias. Hoje eu tenho 50 casas de campo, eu tenho 3 castelos, eu tenho 50 mil animais de diferentes tipos, eu tenho 1 tonelada de ouro guardada. Ele está falando para essa moça, falou assim: eu posso te dar até a metade disso. Então ela ia se tornar a filha de Herodias ia se tornar uma sócia de Herodes. Ela poderia ter 50% de tudo aquilo que ela possuía.
E quando ela ouve essa oferta, é claro, por ser uma moça jovem, ela sai correndo e vai conversar com a sua mãe, que tudo indica que não estava no mesmo ambiente, mas ela vai falar com a mãe. E ela fala: mãe, o rei falou que eu posso pedir o que eu quisesse, até a metade do reino que eu quisesse. Se eu quisesse, ele me daria. E eu queria pedir o seu conselho, o que é que eu peço? E a mãe desta moça, Herodias, ela diz para a filha: pede a cabeça de João Batista. Então, essa moça, junto com a sua mãe, poderia ter acesso à metade de todo um reinado, com muitos tesouros, com muitas posses, com muitos imóveis, com muitos animais, ou pode-se dizer, com muitos carros na garagem, com muito ouro à sua disposição, pedras preciosas. Mas a mãe dela está com tanto ódio, Herodias está com tanto ódio de um profeta, que ela pede a cabeça do profeta. Isso mostra que, apesar da cabeça de João Batista ser decapitada por força aqui de Herodes e da filha de Herodias e da própria Herodias, mostra também que quem já havia perdido a cabeça era Herodias. Ela estava tão cega de ódio por causa de João Batista ficar falando a verdade para ela, que ela, como a gente diz aí no popular, na gíria, ela ficou com tanto sangue nos olhos por causa de João Batista, que mesmo que oferecessem para ela mudar de país, ela não ia querer. E ela poderia ter pedido isso. Ah, Herodes, eu quero que você me dê uma casa para mim e para minha filha. Eu quero que você compre em tal lugar e nós vamos viver afastado em tal lugar. Pronto, ela resolveria parte dos problemas dela. Mas não, ela estava com tanto ódio de um profeta que ela pediu a morte de um profeta. Como ela estava tão perdida assim na mente dela e pela importância que tinha João Batista no contexto espiritual da palavra de Deus, eu diria que Herodias, o ódio que ela tinha, abriu uma brecha, abriu uma porta para que Satanás habitasse dentro dela, e aí ela perdeu o controle sobre a mente dela, ela não conseguia mais decidir, ela estava cega por algo, por uma coisa só, a morte de João Batista. Quando nós somos dominados na mente por Satanás, nós ficamos cegos e colocamos no nosso coração o desejo mortal, literalmente, de fazer o mal. E mesmo que seja errado, a gente continua com o intento na mente de fazer aquilo que é mal. Porque é isso que Satanás faz na mente das pessoas. Então ela ficou cega espiritualmente, como nós falamos domingo passado, se não me engano. Então a mente dela já estava totalmente controlada pelo inimigo. Apesar da cabeça de João Batista ser decapitada, mas quem espiritualmente já tinha perdido a cabeça era a própria Herodias. Por quê? Porque ninguém suporta ouvir a verdade. Mas nós deveríamos valorizar mais as pessoas que dizem a verdade do que as pessoas que nos elogiam. Você deveria dar mais valor para as pessoas que falam a verdade para você, do que as pessoas que te elogiam. Porque normalmente as pessoas que falam a verdade, elas sabem que estão arriscando tudo, incluindo a sua amizade, por causa da verdade, mas para elas o mais importante é que você saiba qual é a verdade. Então, o que você prefere na tua vida? Você prefere alguém que fique te bajulando ou você prefere alguém que te diga a verdade? Herodias mandou matar aquele que falava a verdade sobre a vida dela. Então, o inimigo, ele
ataca então a mente das pessoas que permitem isso. Ele não pode atacar de forma deliberada, ele só ataca quem permite. Por exemplo, quando você tem ódio mortal por alguém, você está permitindo que ele te ataque. Então o inimigo, ele vai tomar conta da mente da pessoa que já perdeu praticamente a cabeça, que já está querendo fazer uma besteira. Eu lembro que na minha adolescência nós tínhamos uma vizinha que do nada a filha dela enlouqueceu. Do nada, que eu sei que não é do nada, mas é o que todo mundo entende, do nada. A menina ficava na rua falando coisas totalmente aleatórias. Você não conseguia fazer uma ligação entre duas frases dela, eram totalmente desconexas. Ela estava realmente perdendo ali a sanidade dela. E eu não me lembro lá qual foi o desfecho, mas depois ela voltou ao normal, mas eu só estou falando para você que o inimigo, ele mexe com a mente das pessoas a ponto das pessoas enlouquecerem. A Bíblia vai contar para a gente, por exemplo, que teve um rei que se achava tanto que Deus então permitiu que o inimigo tocasse na mente dele, que é o rei Nabucodonosor. Ele perdeu totalmente o controle da mente dele. A Bíblia diz que os pelos do corpo dele começaram a crescer. A Bíblia diz que ele não tomava mais banho, ele dormia ao relento, os dentes dele cresceram. A Bíblia diz que ele ficou horrível. Quem sabe não foi daí que nasceu o relato do lobisomem. Estou só brincando, mas essa é a ideia. O cara enlouqueceu, ele vivia como um animal. Ele se comportava como um animal, como tem na internet aí uma mulher que diz que ela não é uma pessoa, ela diz que ela é uma égua, ela é um animal, e ela anda como se fosse animal. Então isso é loucura. Agora, não todas, ou quem sabe todas, não sei, mas a loucura está muito ligada à perda do controle mental, no qual, digo, da pessoa que tinha total sanidade, de repente ficou louca. Então você vai ver que normalmente está ligado a algum tipo de trauma forte que a pessoa vive, não sabe lidar com aquele trauma, e o inimigo se aproveita para tomar conta da mente desta pessoa. E aí, se você quiser ouvir diferente, não tem problema, você vai no psiquiatra e você vai na psicóloga. Vão te dizer um monte de coisas bonitas e te dar um monte de remédio que não vai te ajudar em nada, porque remédio não trata e não cura nada que é espiritual. Mas não estou dizendo para você não ir, vá. E aí aprenda a lidar com isso, mas você está recebendo de primeira mão um entendimento espiritual que só Deus pode te dar, e às vezes a cura que você quer só Deus pode te dar também, não adianta buscar em outro lugar. E Nabucodonosor, o rei que tomava decisões, que era inteligentíssimo, que conquistou diversas nações, de repente virou um louco. Então, quando a pessoa faz o que é a loucura, é quando a pessoa faz aquilo que num estado mental normal ela não faria. Então isso significa que a pessoa popularmente perdeu a cabeça. Por isso que lá em Efésios capítulo 6, uma das preocupações de Deus com a armadura é na cabeça. E você vai ver que a cabeça não é do tiro na cabeça, não é da flechada na cabeça. Quando Deus usa a armadura de forma espiritual, Ele está falando de salvação. Ele está falando de algo espiritual. Ele diz assim em Efésios 6, a partir do verso 10: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça,
Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também, veja aqui, ó, só voltar aqui, ó, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então essa armadura, ele está falando para você se proteger de um ataque espiritual. E a última parte dessa armadura, que fala aqui de Deus, as duas últimas partes vão dizer: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando diz para usar o capacete da salvação, Deus está falando, você precisa usar a armadura de Deus, e faz parte da armadura de Deus um capacete que vai proteger a tua mente, que vai proteger os teus pensamentos, que vai te ajudar a manter em equilíbrio o seu pensar, a sua forma de pensar, o seu raciocínio de forma leve e não atribulado ou perturbado. Então, quando Deus fala para você usar armadura, Ele está falando assim, você precisa proteger a sua mente dos ataques do maligno. Porque o tempo todo ele vai lançar na tua mente, ele vai jogar algo, ele vai suscitar algo, ele vai ali falar baixinho lá, sussurrar algo na tua mente. E às vezes, se você não está com a leitura da palavra de Deus em dia, ou seja, se você não está em constância com a leitura da Bíblia, ele te fala coisas que é totalmente contra a Bíblia e você acredita. E aí, quando ele fala para você ter o capacete, é você todos os dias orar e falar, Senhor, me revista da tua armadura e proteja a minha mente com o teu capacete, para que o inimigo não contamine a minha mente. Porque nós precisamos usar o capacete da salvação, uma proteção na mente, que faz com que, como que a salvação funciona? A salvação é por meio de Jesus e pela fé. E ela é de graça. Então, o inimigo vai atacar a sua mente para você deixar de acreditar que precisa da salvação de Jesus, e com isso você perde a salvação. E por isso a Bíblia está dizendo que o capacete ele protege, o capacete da salvação, porque o capacete da salvação protege a sua mente. Amém? Amém? Então a nossa salvação é pela fé que exercemos em nossa mente. Por isso existe o capacete para proteger a nossa salvação em Jesus Cristo. Se não houvesse essa proteção na nossa mente, Satanás nos convenceria facilmente de que Jesus não existe e de que existe a possibilidade de você perder ou conquistar a salvação, porque ele vai dizer que isso não existe. Então, quando a gente perde o controle da nossa mente, quando a gente perde o controle da nossa mente, a gente literalmente ou espiritualmente também perde a cabeça. A gente faz coisas que num estado normal de domínio mental a gente não faria. A Bíblia, por exemplo, diz lá um exemplo de quem perdeu a cabeça, né? Conta a história de Caim. A Bíblia diz assim, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Então, Deus, ele percebe que Caim está irado.
que Caim está com muita raiva, que Caim está com ódio, que Caim está com inveja do irmão, que Caim está com ciúmes do irmão. Deus, ele se antecipa, antes que Caim cometa uma besteira, Deus se antecipa e fala para Caim: Caim, olha, eu estou vendo que o teu rosto está mudado. Ele fala assim: se você pedir se arrepender, Caim, nenhum mal virá sobre você. Se você pedir perdão por tudo que está passando na sua mente, o mal não vai conseguir te dominar. Mas aí Deus diz: agora, se você não mudar a sua forma de pensar, Caim, se você não perdoar, Caim, seja lá quem for, Caim, se você não gerar amor no teu coração, Caim, ele está dizendo assim: olha, Caim, o mal já está à porta e você vai fazer uma besteira. Se você não controlar o seu pensamento agora, você vai acabar fazendo uma bobagem. Você vai fazer algo que depois vai te custar caro. Então, antes de perder a cabeça, eu creio que Deus, ele sempre vem e diz pra gente: não vá nesse caminho, não vá nessa direção, não faça isso ou não faça aquilo. Porque se você fizer, você vai perder a sua cabeça e vai acabar fazendo uma bobagem. Mas Caim não ouviu a Deus. Ele já estava com aquele ódio no coração. Na primeira oportunidade que teve, ele mesmo tramou contra o próprio irmão. Ele foi e matou Abel. Ele matou o próprio irmão por causa do ódio que tinha na cabeça. E depois que ele fez isso, Deus volta a falar com ele e diz: agora maldito és tu desde a terra. Então, ou seja, se Deus fala que agora ele é maldito, então significa que Caim era uma pessoa abençoada por Deus, mas que perdeu a cabeça por causa de um evento. Que perdeu a cabeça por causa de um evento. Às vezes, um evento, às vezes, um momento é suficiente para a gente perder a cabeça e se transformar de abençoado para maldito. Então, por causa daquilo que Caim fez, ele então se tornou uma pessoa amaldiçoada. Ele se tornou uma pessoa amaldiçoada. Porque ele perdeu a cabeça e fez algo que ele sabe que não teria de forma alguma a aprovação de Deus. Então, é loucura praticarmos aquilo que sabemos que não temos a aprovação de Deus. É loucura fazer algo que a gente sabe, manter a normalidade de algo que a gente sabe que a Bíblia nunca vai abençoar aquilo, de que aquilo é um pecado. E Deus, ele sempre se antecipa para nos ajudar. Muitas vezes na vida nós poderíamos ter perdido a cabeça, mas de repente vem aquele sinal de que, puxa, mas se eu fizer isso eu vou ser pior do que ele, vou ser pior do que fulano de tal. Se eu fizer isso, eu vou estar cometendo um erro tão grave quanto o dele, eu vou me igualar a ele. Então, quando a gente consegue raciocinar, consegue ter um mínimo de controle na mente, apesar do ódio e da raiva, então a gente consegue evitar de perder a cabeça. Perder a cabeça é quando você faz algo que você percebe que não está nem mais no controle do seu corpo. É perder a cabeça. A Bíblia diz, por exemplo, de que os amigos de Jó, eles perderam a cabeça também. A Bíblia vai dizer, dependendo da versão, que eles cometeram uma verdadeira loucura. Eles achavam que sabiam o que tinha acontecido com Jó, quando na verdade eles não sabiam. O próprio Deus vai dizer sobre eles de que eles cometeram uma loucura.
Ou seja, eles fizeram algo irracional, algo fora dos padrões de Deus. Então, quando nós perdemos a cabeça, nós cometemos loucura com facilidade. A Bíblia diz lá no livro de Jó 42, a partir do verso 7, diz assim: o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Então aqui, 3 pessoas que também, sabe, quando a gente fala verdades em cima de uma mentira. Quando a nossa base, quando a nossa motivação, quando o nosso alicerce é uma mentira, qualquer coisa que você construa sobre a base, ainda que sejam verdadeiras, não valem de nada para Deus. Para Deus, então, ele fala assim: você perdeu a cabeça. Você está cometendo uma loucura. Quando você decide fazer o que é certo sobre uma base errada. Sobre uma base errada. Não adianta construir uma casa firme de puro concreto, cheia de aço, em cima da areia. Por quê? A casa ela vai embora inteira. Vocês já viram nas enchentes casas inteiras, não acontece nenhum mal na casa, a casa inteira sendo levada sobre as águas? Porque não adianta construir nada que seja forte e reforçado. Não adianta construir uma excelente estrutura. Não adianta construir verdades tendo como base a mentira. Porque o que sustenta é a base. Então, se o que os amigos de Jó falaram não tinha como base as verdades de Deus, qualquer coisa que viesse depois era loucura. Era loucura. Então, os amigos de Jó também perderam a cabeça. Mas os amigos de Jó mostram que, mesmo que a gente perca a cabeça, mesmo que você já tenha feito uma besteira muito grande na tua vida, mesmo que você perdeu a cabeça no momento que você sabe agora que não devia ter feito o que fez, então o que resta agora? Resta fazer como os amigos de Jó. Se arrependam do que fizeram e peça perdão a Deus. E recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque assim como Elifaz, Bildade e Zofar tiveram que fazer sacrifícios, Jesus Cristo já se fez sacrifício por nós. Então o Senhor está falando, agora você creia, se arrependa, creia no sacrifício de Deus. E você vai ter a sua vida restaurada. Você vai ter a sua loucura perdoada. Então, ainda que tenhamos feito bobagens, ainda há esperança para nós, porque em Jesus Cristo
nós podemos receber dele o perdão de Deus, a absolvição de Deus, a restauração de Deus, a purificação de Deus, receber o recomeço de Deus para a minha e para a tua vida. Então a Bíblia diz para a gente, voltando aqui na história do rei Nabucodonosor, que o próprio Nabucodonosor, apesar de ele ter ficado um bom tempo, meses e meses, como um louco, agindo como um animal, Deus restaurou a sanidade dele. Talvez você esteja ou fez loucuras, perdeu a cabeça, ou está a ponto de fazer uma loucura, a ponto de perder a cabeça. E aí o que eu digo para você é, o Senhor mandou eu ministrar esse assunto super esquisito, pelo menos é esquisito para mim falar sobre isso. Não vou saber te explicar o porquê, mas está esquisito para burro aqui. Mas falar desse assunto tão esquisito, porque talvez um Caim esteja me ouvindo. Alguém que está com muito ódio, alguém que está com muita raiva, que está prestes a perder a cabeça. Ou quem sabe, alguém que está ouvindo, que parou para ouvir por causa da graça de Deus, que já perdeu a cabeça, que já fez muitas bobagens, ou que acabou de fazer uma grande bobagem. Então eu digo para você que há esperança para você. Há esperança de Deus para você. Atos de loucura nos afastam de Deus. Perder a cabeça, como nós já vimos no caso de Caim, lança maldição sobre nós. Então Deus precisa restaurar a nossa sanidade. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 4, a partir do verso 33, no mesmo instante, falando de Nabucodonosor, no mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as aves dos céus. Esse é o estado que Nabucodonosor ficou. Mas ao fim daqueles dias, aí o próprio Nabucodonosor que está contando essa história, mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Nabucodonosor está reconhecendo que ele tinha sanidade, mas que ele era soberbo, ele era orgulhoso, ele se achava um Deus, ele se achava um imortal, ele se achava invencível. E quando ele não reconheceu Deus na vida dele, então Deus tirou dele a sanidade. Ele virou um louco. Ele se transformou, como diz o texto aqui, no animal. Ele comia a erva que os bois comiam. Ele ficava molhado ali do sereno do orvalho do céu. Ele diz aqui que cresceram cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Então, Nabucodonosor, ele se transformou literalmente num monstro.
Mas a Bíblia diz que Deus só estava mostrando para Nabucodonosor que a sanidade mental dele depende de Deus. Você quer ter uma sanidade mental? Então ninguém na face da terra pode te ajudar. Você precisa aprender a depender de Deus. É Ele que vai purificar a sua mente. É Ele que vai te dar sanidade. É Ele que vai curar a sua mente. É Ele que vai te dar saúde mental. É Ele que vai te dar equilíbrio na sua mente, equilíbrio mental. Aqui a Bíblia diz então que passado no fim daqueles dias, ele então levanta os olhos aos céus, ou seja, Deus o libertou. Ele levantou os olhos aos céus e agora ele começa a adorar, a agradecer, a louvar a Deus por ter devolvido a sanidade mental dele. E agora ele, com saúde mental, ele diz assim, eu achava que eu era o cara, mas não, eu tive que ficar louco para reconhecer quem verdadeiramente é o cara. E ele diz, Deus é este cara, Deus é esta pessoa, Deus é o maior, eu não sou nada. Ele tem que reconhecer, e ele diz aqui no final, ele ainda escreve, pode humilhar os que andam em soberba. Então, quando a gente deixa o orgulho crescer, da gente achar que não precisa de Deus, então o próprio Deus nos deixa viver loucuras. E você vai perder a cabeça por bobagens e fazer coisas que você sabia e sabe que não deve fazer. Mas por quê? Porque você não deixou Deus controlar a tua vida. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que se você acha que já está vivendo essa loucura, a boa notícia é que Deus está falando assim, mas eu posso restaurar você. Eu posso curar você. Eu posso trazer saúde mental para você. Eu posso trazer saúde psicológica para você. Eu posso transformar a sua mente numa mente saudável, numa mente que ama, que se sente amado e que sabe que é uma mente que Deus pode usar para o bem. Então, perder a cabeça, fazer o que não deve, prejudica todas as áreas da nossa vida. Então, por que perderam a cabeça? Muitos perderam o casamento, muitos perderam filhos. Porque perderam a cabeça, muitos perderam o emprego, muitos perderam a vida, muitos perderam a vida de alguém, muitos perderam uma oportunidade, muitos perderam uma porta que lhe foi aberta, muitos perderam a santidade, muitos perderam a presença de Deus, muitos perderam a salvação em Jesus Cristo, muitos perderam o futuro. Então, perder a cabeça faz uma lista, gera em nós uma lista gigante de possibilidades de coisas que nós perdemos também, né? Porque aquele dia no emprego que você estava sendo provocado e de repente você grita com todo mundo e então as pessoas olham para você e dizem assim, epa, essa pessoa é louca, e aí você perde o emprego porque perdeu a cabeça. Porque quando perdemos a cabeça nós fazemos loucuras, falamos loucuras, agimos de forma louca. Mas Deus, Ele quer restaurar a tua sanidade. Ele está dizendo, talvez isso te aconteceu por causa do teu orgulho, da tua soberba, mas agora eu estou restaurando a tua sanidade mental. Então aprenda a dominar a sua mente e se torne então um pacificador. Porque os pacificadores são as pessoas que mais têm controle sobre a mente. A Bíblia diz assim em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacificador é aquele que sempre encontra uma alternativa para não haver discussão, para não haver guerra, para não haver briga, para não haver violência. Esse é o pacificador. E o que a Bíblia diz sobre o pacificador? Que eles serão chamados filhos de Deus.
Ser pacificador é ter a marca em você, é ter um sinal em você de que verdadeiramente você é um filho de Deus. Então, ande com a mão sempre no gatilho. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar quando precisar. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar perdão. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar reconciliação. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar bênção. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar justiça. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar um testemunho de quem é Jesus na tua vida. Ande com a mão sempre no gatilho para disparar santidade. O inimigo não consegue arrancar a sua cabeça porque Deus não permite que aconteça como aconteceu com João Batista. Mas o inimigo quer que você perca a sua cabeça intelectualmente, espiritualmente. Então ele vai te provocar para que você sozinho perca a cabeça. O inimigo quer que você cometa loucuras e perca a cabeça. Não faça nada que Jesus não faria. Não jogue fora o seu casamento. Não peça demissão do seu trabalho sem uma direção de Deus. Não entregue o que é seu para os outros. Não deixe que o inimigo roube a tua sanidade. E lute em Deus e na sua palavra para que você tenha equilíbrio nas suas decisões. Não perca a cabeça, espera em Deus. A Bíblia diz em Salmos 37:7, descansa no Senhor e espera nele, não te indignes, ou seja, não perca a cabeça por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos, das pessoas que são inteligentes para te prejudicar. Não perca a cabeça diante dessas pessoas, porque às vezes elas podem fazer você perder algo que era de Deus para você. Então confie no Senhor, Ele tem uma saída para você. Espere nele e ele tem uma solução para o seu problema. Não perca a cabeça, confie no Senhor e ele tem poder para curar. Não perca a cabeça, espere no Senhor e ele tem poder para libertar. Não perca a cabeça, confie no Senhor Jesus e ele pode te salvar literalmente desta situação. Não perca a cabeça agora, espere no Senhor e ele não esquecerá de você. Ele jamais te esquecerá. Ele tem algo reservado para você. Não deixe que ninguém roube a direção que Deus colocou na tua cabeça. Não entregue a sua saúde mental para ninguém. Confie no Senhor e Ele te guiará para o caminho pelo qual você nasceu. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Senhor te traga agora em nome de Jesus saúde mental, que o Senhor tire da sua mente as garras do inimigo, que o Senhor desfaça todas as conexões espirituais que o maligno estava usando para perturbar a tua mente, para te roubar a sua sanidade mental. Que sua sanidade seja restaurada agora, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.